Olá, ilustres, iluminados e abençoados aqui do CELV. É o nosso curso técnico, eu só tenho os melhores. A participação do nosso chat é a coisa mais linda do mundo. E eu agradeço, a cada um de vocês. Olha, o Pedro, a Joana, a Yasmin, lá de João Costa, a professora Gardênia dando aí, colocando esses ícones bonitinhos. Olha o meu diretor que faz a aula aí ficar bem diversificada, com as pesquisas em tempo real. Quero agradecer a cada um dos alunos que disponibilizam um pouquinho do tempo aí para pesquisar, para participar, porque eu sei que a gente fica um pouco travado, a gente fica com um pouco de vergonhazinha, na verdade? Mas, olha, vocês são corajosos e eu tenho certeza que os frutos que vocês vão colher vão ser maravilhosos, porque a gente conhece os frutos pelas sementes e vocês estão plantando excelentes sementes. Vai valer a pena, tá? Muito obrigado, professora Gardênia. Então, gente, olha, tanto pela via da ética como da moral, eu não devo, em hipótese nenhuma, jogar lixo na rua. Primeiro, a gente tem que ser ético e também temos que ter moral, Esse pacote, ele é um pacote que ele diferencia o nosso comportamento, tanto quando estão nos vendo, quando não estão nos vendo. E eu gostei muito do que vocês colocaram aí sobre ética e moral. Então, você sempre vai levar em consideração essas questões, para quando não confundir mais essas questões de comportamento individual e comportamento dentro do coletivo. Aí vocês falaram aí das questões sociais, das questões sociais, e eu achei muito bacana isso que vocês colocaram aí, tá? Então, dentro dessa questão, eu posso citar aqui algo bem interessante. Nós temos a Lei 13.290, que ela é de 2016. Ela é uma lei tida como, por exemplo, a Lei do Farol Baixo. Tá? A Lei do Farol Baixo. Tá? Como se poderia defender mediante a teoria tridimensional? Gente, será que eu precisaria ter uma lei que vai me dizer que ao passar por um outro veículo eu tenho que baixar o farol, porque eu posso até ocasionar um problema? Me diz, um acidente, será que eu preciso ter? Será que não me bastava ter as noções de ética e de moral para resolver isso? Não é? Porque moral não é aquele conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano, não é? Até meu diretor respondeu aqui imediatamente, só isso é moral. Eu gostei e foi ligeiro, tá? Sem titubear. Porque se eu já sei que moral é esse conjunto de regras que elas são aplicadas no cotidiano, eu sei que aquele que não está com a moral, ou ele pratica um status de amoralidade ou imoralidade, não é? Não é ético. Basicamente, você transforma a ética numa estrutura escrita e aí essas normas elas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Elas vão nos orientar, elas vão nos nortear, elas vão dizer assim, olha, são as ações que eu tenho que ter. Isso aí é a moral, Porque senão eu vou ter aquele julgamento, do certo e errado. Ixi, estou com minha moral baixa, sabe? Então, se muitas pessoas, meu povo, elas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo, essa prática, ela torna-se uma imoralidade, Olha, isso é imoral, isso é esdrúxulo, você fala mal das pessoas, não é assim? A gente ouve? Por exemplo, ajudar pessoas com necessidade. Isso aí é ética ou moral? Eticamente falando, eu vou pensar nisso, porque é um valor meu, Eita, rapaz, eu vou ajudar o próximo. Mas moralmente falando, isso aí fica uma prática em sociedade que todos nós temos. Por um exemplo, recentemente eu tive um
um conhecido professor que o hacker invadiu lá o aplicativo do banco e tirou todo o dinheiro dele, do salário do mês. Então, moralmente, nós nos unimos para ajudar aquela pessoa que estava em dificuldade. Não é? Agora, eu vou ser ético, eu não vou dizer quanto foi repassado de valores. Então, gente, eu não precisaria, gente, de uma lei se nós levássemos mais em voga a educação, o respeito e o processo de empatia. Mas as leis, elas têm essa funcionalidade. Quando isso faltar, e aí, quem segura um carro desgovernado desse, que é um ser humano sem valores, que um ser humano que perdeu toda a capacidade de análise pessoal e coletiva? Aí entra a questão das leis, tá? Então, dentro dessa concepção de análise da existência dessa lei do farol baixo, pela teoria tridimensional, como é que eu poderia verificar? Então, olha aqui, ó. Segundo a norma, né, ó, a lei cumpriu com todos os procedimentos requeridos para sua promulgação e foi aprovada por todas as autoridades competentes em todas as suas etapas de análise. Segundo os fatos, né, argumenta-se que ela é necessária e eficiente para o aumento da segurança do transporte rodoviário. Uma questão que muito concerne a sociedade brasileira. Segundo a questão do valor, a medida é justa por considerar o bem-estar dos motoristas e a proteção do coletivo, fins cuja moralidade é auto-evidente. Então, olha aí, o tripé de atuação, onde se todo mundo que foi voltado para esse projeto, ele fez a sua análise, tá? E aí nós já estudamos aqui quais são os anteparos legais, desde o processo de estudo de um projeto de lei, não é? Até que ele consiga êxito, né? Passando lá pelos seus inúmeros processos que são observados. E aí nós estudamos a questão da vacância, não estudamos? A questão de quanto tempo a lei ela começa a valer, tá? Se ela não estiver lá no corpo de lei, quando ela começa a valer a partir do ato, né, de exemplificação e notoriedade pública, aí tem lá, né, a vacácio legis, e assim sucessivamente. Tá? Viu como um assunto vai chamando o outro? Pois bem, ilustres, o que é que vai acontecer nesse próximo slide? Vamos lá. Segundo Reale, há uma relação de implicação entre os elementos do direito, fato, valor, norma, já que eles se correlacionam entre si sem haver sobreposição de um em desfavor do outro. Viu, meu ilustre Cairo? Ah, professor, porque ele não vai estar à frente do outro. Perfeitamente, tá? Para que se perceba o direito, portanto, deve haver, olha gente, questão da previsão de uma norma baseado em um fato social, do qual se extrai um valor moral, tá? Só para vocês terem uma ideia. Por que eu não posso desprezar, por um exemplo, os costumes? O que é o costume? Ela é uma prática reiterada, não é? Recorrente, tida pela sociedade como imprescindível, de extremo valor, não é? E aí ela se torna obrigatória. Por isso que nós falamos lá naquela aula sobre o direito consuetudinário. E nós falamos aí sobre a questão inerente ao cheque pós-datado. É o cheque pré-datado, por um exemplo. Por isso que nós vimos o artigo 4º lá da LINDB, onde ele fala em costume. Por isso que nós fomos um pouquinho mais adiante
E vimos que se deva tomar muito cuidado com a equidade, porque é só quando há previsibilidade legal. Tá? Olha como um assunto vai chamando o outro. E vocês vão voltar a ver isso tudo de base que nós estamos estudando quando nós estivermos aí operacionando em casas bem específicas, né? Direito civil, processual civil. Nós vamos estudar essa introdução. Direito penal, processo penal. Introdução, né? A questão do direito constitucional e assim por diante. Porque nós vimos bem no início das nossas aulas que nós temos uma subdivisão bem interessante. Nós temos a materialidade do direito, que é o farol que nos aponta o direito a ser preservado, aquele direito posto, e para a manutenção, a preservação, né, desse direito e dos deveres, eu tenho o processo, né, o processual. Tá? Por isso, nós vamos estar sempre relembrando todos esses itens. Sendo assim, senhores, eu posso dizer que direito, ele é a ordenação heterônoma. Olha, não é um direito, é para fulano, um direito ali para o Pedro, um direito ali para a Joana, tá? Aí, Yasmin, um direito para você. Não. Está ali a lei com previsibilidade legal, o legislador viu um fato social, e aí ele diz, olha, se isso acontecer, tem aqui um posicionamento legal, onde nós podemos aí coibir essas práticas perniciosas para o pleno desenvolvimento, né, da vida em sociedade. Vamos mais, senhores. Coercitível. Se eu não fizer, se eu não observar, eu sei que de algum modo, né, a mano legis, ela vai ali me capturar, né? E aí eu poderei sofrer uma sanção, viu, pessoal lá de Santa Filomena? Eu poderei sofrer uma multa, eu poderei sofrer até mesmo uma prisão, tá? Bilateral, ó, bilateralidade, né? Vai dentro das relações, tá? Atributivo das relações de convivência, segundo uma integração normativa de fato, segundo valores. E, sobretudo, é um fenômeno histórico-cultural, tá? Essa teoria, ela trouxe uma visão inovadora e integrada do direito, proporcionando uma maior proximidade das leis com os ideais de justiça e uma sequência de normas que visam realmente servir e guiar o homem em seu desenvolvimento, tá? O direito como uma interação dinâmica e dialética dos três elementos que integram, sendo dinâmico, e esta característica só pode ser compreendida se nós levarmos em consideração não só, gente, a questão da norma, mas também as dimensões do fato e do valor, né? Do fato e do valor. O fenômeno jurídico acontece simultaneamente nos âmbitos da norma, fato e valor, sendo incorreto interpretá-lo com a exclusão de qualquer outro. Por um exemplo, tempos atrás, não é, tínhamos aí um verdadeiro embate com relação ao quesito pessoas que são pertencentes a um determinado segmento religioso e que não se permitia a transfusão de sangue, por um exemplo. E aí, hoje, nós temos já julgados, né, onde, para salvar a vida, o magistrado entendeu que, para a preservação de um bem maior, que é a preservação da vida, podia-se sim fazer aquela transfusão, tá? E aí nós temos já vários julgados no Brasil, onde essas pessoas foram salvas por esse entendimento. Só para vocês terem uma ideia. O grau de complexidade das relações que vivemos em sociedade, e a lei ali, ó, justaposta. Já imaginou se ela fosse indelével, se ela não se movesse nem para a esquerda e nem para a direita, ela fosse um justus, não é? Nós teríamos aí
não mais a justiça. Nós teríamos aí o pressuposto de uma injustiça, tá? Que é o que às vezes a gente quer dizer. Quando a gente ouve um julgado na televisão, mas isso é muito injusto. Não. A lei ela está ali sendo aplicada dentro do seu devido processo legal, fazendo observação tênue aos critérios, não é, desse processo legal e dentro da proporcionalidade daquilo que se pratica. Eu não posso chegar e dizer, fulano, tu vai defender isso bem aqui que este bandido fez. Entendeu? Até mesmo quando se erra, quando se ultrapassa essa limítrofe jurídica, há de se observar proporcionalmente o praticado. Vou dar um exemplo. Já imaginou se eu pegasse, presta atenção, se eu pegar, eu estou com muita fome, estou desempregado, muita fome. E aí eu estou passando aqui e um cara está servindo, fazendo entrega de pão, tá? Não sei se na tua cidade tem aquelas pessoas que vendem pães para pequenos fornecedores. Aí chega aquela moto com aquele jacá enorme, cheia de pão. Aí tu imaginou, tu com fome. De minha gente, não acredito não. O caboclo entrou, chega tua barriga tá falando em idiomas. Igual deve estar agora, né? Porque estamos perto do horário de almoço. A tua barriga tá falando em idiomas, em línguas. Aí tu olha ali, o caboclo entrou com a sacola de pão e daqui tu viu só a tirinha de um pão. Eu disse, e agora? A fome falou mais alto e tu pocotof. Aí saiu, ó. Certo? Furtou o pão. Só que viram. E aí, ó, pegaram você. Chamaram lá as autoridades por um pão, né? Chamaram lá as autoridades. De repente, a autoridade disse, você roubou o pão? 30 anos de cadeia. Marginal. Vagabundo. Não é assim? E aí, isso estaria certo ou estaria errado? Pelo critério que vocês têm, observe só, pelo critério que vocês têm, né, de sociedade, isso estaria certo ou errado? Professor, misericórdia, claro que não. Foi errado? Foi. Não é? E aí vocês vão ver muito falar aí na televisão sobre a questão do princípio da insignificância e bagatela. Né? As sanções, quando você pratica algumas incursões que atingem certas limítrofes jurídicas, não é? O correto é pedir. A pessoa, no ato do desespero, não pediu. Eu também concordo. O correto é ser, mas só para ilustrar o nosso exemplo, me diga, se acontecesse dessa forma que eu estou dizendo, estaria dentro da proporcionalidade do praticado ou ele estaria desproporcional? O que é que vocês acham? Está dando certo vocês entenderem essa questão da proporcionalidade dentro daquilo que se pratica, mas isso tudo está dispositivado em lei. Perfeito, Isaías Coelho. Né? A Gardênia está dizendo assim, vejo todos os dias uma moto daquelas, entregador na região que mora. Ô, Gardênia, me deu saudade. Pensa num pãozinho bom, né? Complicado, pois não existe roubo pequeno ou roubo grande, ou furto, né? Roubo é roubo. Exatamente. Todos eles estão albergados dentro de uma linha comportamental previsível e descrita em lei. Por isso que eu falei sobre as proporcionalidades. Certinho, meu povo? Mas isso aí vai ficar lá na esfera penal e vocês vão ver lá como é que é o comportamento e a observação obtusa do código em certas circunstâncias. Tá? Eu, sinceramente, dou maior valor e a participação de vocês. Tamo junto, João Costa? Então vamos aqui para cá, gente. O que é que eu preciso mais saber nesse próximo slide? Argumentos contrários também podem ser feitos. Podem, tá? Mas o fundamental é notar que, para a teoria tridimensional do direito, estes devem considerar cada base do tripé norma, fato, valor. Não apenas uma ou duas, e ver como elas interagem entre si. Por essa consideração, gente, complementar e não excludente,
dos três elementos, a abordagem de Reale é formalmente conhecida como dialética da complementariedade, gerando maior flexibilidade interpretativa. Um beijo no coração do pessoal de João Costa, até a próxima aula. A grande contribuição da teoria tridimensional do direito e a sapiência do jurista brasileiro ao desenvolvê-la, com a consequente evolução do ordenamento jurídico como um todo. Tá? Vamos aqui ver como é que seria uma questão dessa? Vamos lá? Ver uma questão dessa? Vamos sim. Vou botar só um modelozinho aqui para vocês verem, né? Sair da teoria. Responda certo ou errado. Sem teorema de Pitágoras, viu, gente? Em linhas gerais, a teoria tridimensional do direito postula que o direito deve ser sempre analisado de forma dialética por meio de três aspectos distintos entre si: o fático, o axiológico e o normativo. Portanto, fato, valor e norma devem estar sempre presentes em qualquer indagação, em qualquer fenômeno jurídico? Sim ou não? Um minutinho na tela. Muito bem, né? E a primeira a responder foi a professora Gardênia Cerqueira, tá? A Lívia e a Emanda, é isso? Tô lendo certo? Lá de Isaías Coelho. Isaías Coelho, eu tenho... Hernanda, né? Eu tenho maior assim, vontade de conhecê-los porque são polos bem participativos, Isaías Coelho. É o pessoal lá de Inhuma. Eu... Beleza. Então, olha só. Em linhas gerais, é a teoria tridimensional. Gente, não é a questão de fato, valor e norma, não é? Ah, professor, eu vou criar bem aqui uma lei porque eu quero criar. Não, não é assim. Né? Deva-se observar um fato social, o valor que impacta na sociedade, aí a norma ela é apreciada, tá? Vamos lá. Fato social. Estou querendo alugar uma casa em uma determinada região, muita procura e tem pouca casa, então pouca oferta. Lei da procura e da oferta tende a fazer o que com os preços? Ó, não é assim? Aumentar. Tá aí o fato. Valor. Ah, eu preciso proteger essas pessoas que não têm moradia própria. Norma. Entra a lei, não é? A lei para equalizar essa relação. Por isso que a gente diz, né, segundo Miguel Reale, que o direito é fato social. Certo, professora Gardênia? Muito bem, Tiago Martins. Isso, Lívia e Hernanda. Não é isso o nome? É Hernanda, meu diretor? Muito bacana. Então, para quem marcou certinho, beleza. Viu como é tranquilo?
Não é? A gente é muita informação, mas na hora que você vai para a prática, fica bem condensado, né? E aí você fica tranquilozinho de fazer essa observação sem medo de ser feliz, tá? Então vamos lá para mais um relembrar, porque relembrar é bom demais. Momentos anteriores, eu falei para vocês sobre a questão do juspositivismo. Né? Nós já estudamos isso, mas para nós irmos um pouquinho mais à frente, eu tenho que lembrar que o juspositivismo, ele surge como sendo uma escola jusfilosófica de resposta ao jusnaturalismo, aquele de caráter universal, tá? Tendo por objetivo também conceituar o que é direito. Dois são os autores de referência dessa corrente, dentre eles o Kelsen, com sua famosa obra Teoria Pura do Direito, que foi um dos nossos últimos conteúdos, e o Hart, né? Conceito de Direito, certinho? A preocupação do juspositivismo é escapar à confusão feita pelos justnaturalistas sobre direito como algo que se confunde com a moral, efetivamente dizendo o que é especificamente direito. Para isso, recobrar a noção de direito positivo como o direito posto, dispositivado, criado por uma autoridade competente. Por isso, válido, vigente e obrigatório. É essencial à vida em coletividade. O juspositivismo traz à tona a necessidade de estabelecer critérios objetivos de identificação do conceito do direito. Pois até o início do século XX, o direito não era visto como um campo autônomo, sendo confundido com outras áreas sem nenhuma independência. Assim, o objetivo do juspositivismo era garantir certeza e segurança. Certeza e segurança, na medida em que aplicar o direito não mais dependeria de um critério valorativo, não extinto. Portanto, dificuldade em dizer o que é e o que não é direito, tendo-se diante de si critérios objetivos de análise. Há de se conhecer, lindos, então, que condicionar o critério de validação do direito positivo ao direito natural, ou seja, noção de justiça, lançavam o direito ao âmbito da subjetividade e incerteza. Tudo o que o positivismo busca repreender, tá? Aí ele começa a dizer, olha, aquele está dispositivado, está escrito, tem valor, passou por toda a casta, né, de existência, esse sim fica. Então, o ponto em questão é compreender que o direito positivo, portanto, o que é que ele busca? Validade no próprio direito positivo, ou seja, uma norma injusta não perde a sua qualidade de norma jurídica por ser injusta. Ele é um direito posto. Tem que ser ali e vai ser cumprido, tá? Hans Kelsen, lá na Teoria Pura do Direito, ele expressa interesses, né? Expressa a preocupação de tratar o direito no campo autônomo. Daí a necessidade de uma pureza metodológica. Lembram daquela pirâmide que nós vimos? Que não mais são pessoas, mas sim as leis. Aqui no Brasil, nós começamos com o topo da pirâmide. Qual seja a nossa lei maior, turma? Qual é a que está lá no topo da pirâmide? Aquela que serve de embasamento para tudo que nós vamos fazer em termos de comportamento em sociedade, em termos de relação, não é? Nós temos o quê? A nossa Constituição Federal. Né? Nós vimos isso lá no artigo 59 da CF. Tá bom? Nós vimos aí, eu trouxe até para vocês, não é?
a pirâmide, tá? Então, sendo assim, meus senhores, nós vamos agora lá para aquele momento áureo do vamos praticar. Eu vou trazer algumas questões aqui para vocês, para a gente relembrar alguns detalhes muito bacanas, muito importantes, né? E que se faz necessário estar sempre relembrando, estudando e etc. Vamos lá? Papelzinho na mão, canetinha também, que é para todo mundo ficar, ó, bacana aí na participação da nossa aula, tá? Nós vimos aí, né? Nós vimos nesses dias as questões de Hans Kelsen, nós vimos as questões de norma jurídica, nós vimos o que era norma, nós vimos o que era positivismo. Então, se caísse assim numa prova nossa, né? Nós já estamos falando de prova, tá? E para você que depois vai nos assistir na aula gravada, tá? Ou na aula que vai ser reprisada aí na plataforma, aí você que vai fazer provinha nossa nos próximos dias, aí, nas próximas semanas. Primeiro item. Uma questão envolvendo as disciplinas de direito, ela nunca vem uma disciplina, ela nunca vai vir uma questão solta. Ela vem sempre com um caso prático. Ela vem sempre com uma parte introdutória. Primeiro item, tá? Você vai ter que colocar aí em mente. Tá? Então, vamos analisar isso aqui. Pede novamente permissão aí ao seu professor para utilizar aí a questão inerente à internet, ou o meu ilustre professor. Alguns já entraram em contato comigo e me disseram, professor, você pode deixar um tempinho aí na tela que eu faça a pesquisa com os alunos, não tem problema. Tá? Vou deixar 1 minutinho na tela para também não ficar demorado demais e a gente poder responder outras questões ainda no dia de hoje, tá? 1 minuto na tela, por gentileza. Opa, vamos lá, meu ilustre. Tiago Martins, o encontro, né? Duelo de gigantes. O Tiago Martins e o Carlos Eu são muito participativos. Obrigado aí pela presença dos ilustres e também aí do pessoal lá de Isaías Coelho e os demais polos, né? Então, para você que respondeu como sendo correto, bacana, é correto mesmo. Então, a perspectiva normativista de inspiração kelseniana significa reconhecer o caráter normativo. Quando eu disse isso, reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. Ele tinha assim uma visão piramidal. Ele disse que as leis, os códigos, elas estão justapostas numa pirâmide onde começa com o ápice, da mais importante, vamos dizer assim, daquela que é imprescindível e que rege todo um Estado, no caso o Estado brasileiro, está falando aqui de poder da nossa nação, e aí vem abaixo. É por isso que tempos atrás eu dizia para vocês sobre as questões inerentes
aos decretos, né? Quando estávamos em pleno apogeu pandêmico, bem no início, ainda não saímos da pandemia, mas hoje tem um certo grau de flexibilidade. O que é que às vezes você tinha um decreto municipal e um estadual. E na época nós estávamos vendo isso, e aí eu perguntava para vocês, entre um decreto estadual e um municipal, qual é o que vai prevalecer? Aí naquilo que é de competência, não é? E essa competência ela é inerente aos dois, obviamente, vai prevalecer a do estado sobre o município. Aí eu perguntava, e se tivermos um decreto a nível federal? Aí vocês diziam, professor, é óbvio que vai prevalecer o federal. Por isso que essa visão que nós estamos vendo é essa questão piramidal. E aí ele dizia o seguinte, que deveria se andar de norma em norma, né? Por isso que nós estamos aí correto. O Kelsen, ele entende que o jurista deva caminhar de norma em norma até a norma hipotética fundamental. Ele considera a estrutura lógica da ordem jurídica como piramidal, tá? Ou seja, o legislador, ao elaborar a lei, está aplicando a norma constitucional. E o juiz, gente, ao sentenciar, ele está aplicando a lei ao caso em concreto, tá? Então, legal demais. Vamos para mais outra. Um minutinho na tela, meu diretor, sem o teorema de Pitágoras. Nós tivemos agora aí a resposta. Os Zeus, né? E o Tiago Martins, eu tô achando que tá certo, professor. Beleza. Muito bem, bacana. Ó, a perspectiva normativista de inspiração kelseniana é reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. Beleza. Ao reconhecê-lo, a perspectiva normativista elege como objeto de sua análise as regras de conduta. Que são as regras de conduta, né, da sociedade? As normas, tá? Então você pode dizer com certeza que está certo. Professor, é mesmo? O que eu posso dizer? Que regra de conduta? O que é isso? É um código de conduta, não é não? Regra de conduta é um código de conduta, tá? Código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um determinado grupo de pessoas, de acordo com seus próprios princípios. É geralmente utilizado por empresas, organizações, classes profissionais ou grupos sociais. Pronto. Mas a gente já consegue visualizar que eu tenho, não é, um regramento que vai dizer qual conduta comportamental deva ser prescrita para que se tenha uma aceitação social. Tá? Segundo Hans Kelsen, toda norma jurídica, seja ela de qualquer natureza, contém não apenas a imposição da conduta em si, a ordem jurídica positiva, mas igualmente uma sanção, claro,
Gente, se eu tivesse a lei e não tivesse uma contrapartida, ninguém iria sequer olhar para ela. Não é verdade? Independente do tamanho da sua prática, infringiu aquela lei, ela vai ser apreciada sobre a proporcionalidade daquilo que praticara. Tá? Então, igualmente, uma sanção para a hipótese de descumprimento, ordem moral positiva, e também pelo seu cumprimento. Exatamente. Nós temos a obrigatoriedade de fazer ou não fazer segundo o caso. Vocês vão estudar isso lá, por um exemplo, dentro do direito civil, vocês vão ver as obrigações, né? A teoria das obrigações. Tem a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então, você pode ter, sim, essa análise positiva e a análise negativa, tá? E também pelo seu cumprimento. Essas normas compõem uma unidade, uma coesão. Então, parabéns aí aos ilustres para o acerto. Vamos mais adiante. Considerando as afirmações, julgue-os, né? Julgue-as em certo ou errado, sociedade moderna tem como característica o pluralismo jurídico, de modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos. Sociedade medieval, tendo como ente político principal o Estado, a sociedade moderna. Opa, então aqui a gente já consegue visualizar, ó. Tá trocado, né? Porque se tem como ente principal o Estado, essa já é uma visão mais moderna. Não é distante isso, né? Formou-se por meio da eliminação ou da absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores à sociedade nacional. Bom, gente, aqui, obviamente, observamos um critério, não é? Onde esse critério apresenta um erro crasso, né? Nós temos aí, como resposta, a observância desse erro. O certo seria dizer sociedade medieval, característica, o pluralismo jurídico, de modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos, né? Quem disse aí errada foi a Ana Clara, lá de Isaías Coelho. Bacana. Sociedade moderna, moderna, formou-se por meio da eliminação ou da absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores à sociedade nacional. Certíssimo. Agora ficou certo, né? Bom, meu diretor, temos aí mais um conjunto de questões, né? E nós vamos aí com certeza dar prosseguimento à resolução dessas questões, sim. Certo, meu povo? Nós estamos aqui respondendo. Nós estamos aqui respondendo várias questões, né? Questões estas que são bem amplas, vários conteúdos sendo contemplados, e terminamos de fazer essa, né? Sociedade medieval, sociedade moderna. Qual é o bom? Uma leitura atenta, você consegue sim, né, se sobressair. Naquela anterior, nós vimos o erro, né? Para poder ficar correta, nós tivemos que inverter. Tivemos aí a participação da Ana Clara, lá de Isaías Coelho, e também do Tiago Martins. Próxima questão. Vamos lá. Os 3 critérios de valoração da norma jurídica, tá? Tais critérios são dependentes entre si e representam 3 ângulos, né? 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. E aí, na tua opinião, certo ou errado? 1 minuto na tela.
O detalhe maior aqui foi essa dependentes, ó. Dependentes foi o probleminha, certinho? Porque ele disse assim, ó. Tais critérios são dependentes entre si. Ó. Os 3 critérios de valoração da norma jurídica, né? 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. Eles mantêm, gente, uma independência. Eles são independentes, né? Eles são independentes, certo? O Tiago Martins é lá de Pedro Laurentino. Muito bem, Tiago Martins. Sempre Pedro Laurentino marcando presença. Agora sim, se tivéssemos independente, estaria correto. Gente, nós vamos só fazer aqui a manutenção, que nós vimos, né, a questão da teoria, uma das últimas aulas, né, ó, teoria da norma jurídica. Vocês lembram disso? Teoria da norma jurídica. E aí nós vimos que dentro dessa perspectiva da teoria, ela mantém aí, né, o direito como características, tipo, ela tem a coercibilidade, heteronomia, ela também tem a bilateralidade, né? Já as questões inerentes à moral, nós já vimos que é a unilateralidade, a incoercibilidade, a autonomia, tá? Então, dentro dessa perspectiva das normas jurídicas, o que é que eu tenho aqui para relembrar? Jogo verdadeiro ou falso? Vamos ver aí. Fala-se em norma de moral e norma jurídica para agregar entre estes 2 institutos ao sistema de normas. Tanto a norma jurídica quanto a moral estão pautadas em uma base ética composta de prescrições para a conduta de seres humanos. Esse item, ele está certo ou ele está errado? E aí? O último a participar foi nosso ilustre lá de Pedro Laurentino, né? Opa, temos aí, professor. Afirmação correta, então vamos lá. A palavra moral deriva do latim mores, relativo aos costumes. Significa o conjunto de regras que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade perante os de sua classe. Moral é um ramo da ética e pode ser utilizada em 2 sentidos diferentes, amplo e estrito. Numa definição ampla, ela abrange todas as ciências normativas do agir humano, as regras de conduta. A ética seria a palavra abrigada para essa concepção mais ampla. Numa acepção mais estrita, moral identifica-se como a disciplina dos atos humanos. É o conjunto de normas inspiradas, tendentes a formar o homem perfeito em si mesmo. Né? Colocando aí mais informaçãozinha para nós. Tá? Vamos aqui veicular mais uma. Uma nossa, uma de vocês. Vamos ver aí quem consegue me dar a resposta correta, sim ou não. 1 minuto na tela.
Muito bem, os meninos perceberam lá de professor, nós já tínhamos debatido. Norma, fala-se em norma de moral e norma jurídica para agregar esses dois institutos ao sistema de normas. Beleza. Tanto a norma jurídica quanto a moral estão pautadas em uma base ética, composta de prescrições para as condutas humanas. Bacana, né? Certíssima. E aí nós terminamos de ver que essa palavra, de onde ela deriva, e as questões de uma definição mais ampla e de uma definição mais específica. Bacaninha. Vamos a mais um item para os senhores. Agora, desta vez, a questão falando sobre lei. 1 minuto na tela. Quem nos respondeu aí foi o Carlos Zeus. Ele disse, professor, eu acho que isso aí tem um erro, hein? Gostei, ó. Vamos lá. A lei é norma de direito, isto é, norma de fazer direito. A norma define, dentre as múltiplas possibilidades que se oferecem ao homem, os tipos de condutas desejáveis, ao considerar sua relevância para a manutenção e progresso na vida. Tá? Gente, isso é norma jurídica. Norma jurídica é norma de direito, isto é, norma de fazer direito. A norma define, dentre as múltiplas possibilidades que oferece ao homem, os tipos de conduta que se quer, né, que se prevê. Né? Parabéns aí aos ilustres que estão participando. Reta final da nossa aula, né? Resolução de questões modelo, envolvendo microtextos e conteúdos da aula e de aulas anteriores. Mais uma série de desafio, 1 minuto na tela.
Bom, esse aqui, se você consegue visualizar, é o seguinte, ó, lei é a conduta que se espera, exige do cidadão. Vale salientar que não existem apenas normas jurídicas. Exemplo, são as normas religiosas. Norma consiste em uma forma de manifestação da norma elaborada pelo Poder Legislativo do Estado. Conseguiu visualizar? Tá? Se quem elaborou foi um órgão competente e que para isso deu vigência, nós temos aqui norma. É a conduta que se espera e lei consiste em uma forma de manifestação da norma elaborada pelo Poder Legislativo do Estado. Então, nós temos aí uma inversão, né? Inverteu aí as duas. A norma é a conduta que se espera. É a conduta que se exige do cidadão, tá? Vamos lá, as normas religiosas. É normativo que aquela religião você se comporte daquela maneira. A lei, gente, é a manifestação da norma elaborada pelo Poder Legislativo do Estado. Por um exemplo, será que eu posso utilizar celular em todos os lugares? O celular é meu, professor, eu uso quando eu bem entender. Será que não tem um conjunto normativo que discipline essa conduta? Vou já dizer. Se eu estiver dentro de um banco, na fila de um banco, será que eu posso fazer o uso indiscriminadamente de um celular? Obviamente que não, porque tem positivado uma lei, tá? Essa lei, ela dispositiva essa manifestação da norma e foi elaborada, né, por aquele legislador, tá? Como meio de coibir um fato. O quê? Às vezes a comunicação entre pessoas que estavam dentro do banco com outros grupos, né, que estavam fora, daqueles clientes que sacavam dinheiro, e etc, e etc, etc. Então, através desse fato, resolveu-se normatizar, porque valorosamente estaria se protegendo as pessoas em sociedade. Estaria fazendo a manutenção da tutela maior, que é o bem maior tutelado, a vida. Senhores, na aula de amanhã nós vamos dar continuidade com a resolução de mais modelos de questões. Quero agradecer a todos vocês pela participação e eu te espero amanhã. Forte abraço e até breve.